Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Rapidamente gostaria de fazer um pequeno comentário em 3 versículos em Gênesis 11. Irmãos, deem só uma olhadinha. Em Gênesis 11:6, o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha, irmãos, aqui nós vemos claramente que o Senhor, na sua onisciência, já estava vendo que o caminho que os homens estavam tomando, na verdade ele já tinha visto que o caminho que eles estavam tomando não seria de acordo com o seu plano. O que Deus faz? Aí no versículo 2, no versículo 7, Gênesis 11, versículo 7, o Senhor diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Irmão, já viu? Que o Senhor ali fala: Eia, desçamos, né? O Senhor aqui está falando no plural, né? É mais um lugar onde nós vemos que Deus é um ser com mais que uma pessoa. Sabemos bem, Pai, Filho e o Espírito Santo. Confundamos ali a sua língua para que não entendam a língua do outro. O Senhor resolveu usar simplesmente o seu poder para fazer com que os homens não entendessem as palavras uns dos outros. E isso foi o suficiente, queridos irmãos, para que houvesse uma grande divisão entre as nações e eles fossem espalhados pelo mundo inteiro, para que depois então o Senhor Deus viessem a juntá-los de todos os lados em Cristo Jesus. Irmãos, aí depois vemos no versículo 8 que eles cessaram de edificar aquela cidade. Os irmãos já pararam para pensar que se o Senhor Deus não tivesse interferido aqui, a história do mundo seria completamente diferente? Alguém poderia, algum homem natural que ama as coisas desse mundo podia falar: nós teríamos hoje um progresso muito melhor e o mundo seria um lugar muito melhor. Mas, irmãos, o nosso Deus achou por bem que houvesse essa divisão e que houvesse esse espalhar das pessoas por todo o mundo. E nós podemos, aliás, existe até uma grande pesquisa feita por um investigador, um cientista norte-americano, em que ele, através do DNA, ele consegue mostrar aonde todas as famílias da Terra foram parar a partir aqui dos 3 filhos de Noé. É muito interessante. Irmãos, e a gente vê que o Senhor, ele faz as coisas para que tudo aquilo que ele entende tenha o seu fim. É mais um lugar onde nós podemos ver que o Senhor, ele atua para que aquilo que ele predestinou venha a ser do jeito que ele quer. Muitas vezes as pessoas, quando nós falamos em predestinação, eles acham que o homem ele não tem a sua fluidez, ele não flui no tempo conforme a sua vontade. É claro que o homem flui no tempo conforme a vontade que o próprio homem tem, os desejos do seu coração. Mas nós podemos ver aqui nessas passagens claramente o Senhor Deus interferindo, no mundo, para levar o homem aonde Deus quer que o homem vá parar. Certo?
Senhor, Ele consegue de uma maneira maravilhosa aqui, não foi uma maneira violenta, né? Mas foi uma maneira contundente. O Senhor simplesmente fez com que falassem línguas diferentes. Nós temos que... Irmãos, aqui vemos mais uma vez a verdade bíblica sendo expressa na realidade deste mundo, irmãos. A ciência sempre acaba provando a Bíblia. Eu não estou falando da interpretação, né, que os homens desse mundo dão à ciência, mas os fatos, amados, os fatos. Quando se está estudando, a gente apura fatos. E esses fatos, irmãos, se nós olharmos para eles com sinceridade, sem querer colocar um resultado programado por nossas teorias, nós começamos a ver, irmão, as peças do quebra-cabeça se juntando e a glória de Deus aparecendo, irmão, por causa que tudo aquilo que a Bíblia ela afirma e ela ensina, irmão, sempre vem à tona, e a Bíblia sempre está correta, irmão, sabe, nunca falha. É assim a gente podemos sempre, então, construir o entendimento da verdade, da história dos homens, ou mesmo do mundo natural. A investigação científica, na verdade, é muito bem-vinda para nós cristãos. Nós sabemos, irmãos, os verdadeiros fatos científicos estão sempre de acordo com as Escrituras. Vocês devem ter ouvido falar do Sir Isaac Newton, o famoso pai da física clássica. Ele era um dos grandes apologistas dessa ideia, que a ciência apenas nos ajuda a ver a glória de Deus. Irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus, aqui vemos mais um exemplo da veracidade bíblica e como podemos confiar na sua palavra. Em Gênesis 11 temos um registro. Todos os seres humanos falavam uma só língua. Aqui na Inglaterra, o biologista evolucionário Mark Pagel fez a seguinte pergunta: macacos em todo o mundo entendem uns aos outros. Então, como pode seres humanos intelectualmente superiores ter por volta de 7.000 línguas, irmão? Acho que agora em 2023 são 7.117, se eu não estou enganado. Como é que eles podem ter essas 7.117 linguagens distintas? Pagel é professor na Universidade de Reading, mais ou menos 2 horas do lugar onde aqui eu vivo, em Londres. Ele lidera um time investigativo que procura uma explicação evolucionária. Para que tantas línguas diferentes, né? No seu website eu encontrei também a seguinte pergunta, irmãos: Why would humans evolve a system of communication that prevents them from communicating with each other, members of the same species? Por que os humanos desenvolveriam um sistema de comunicação que os impede de se comunicar com os outros membros da mesma espécie? Ele diz que podemos pegar qualquer macaco e levá-lo em qualquer outra parte do mundo, onde se encontra a mesma espécie, e eles saberão como se comunicar uns com os outros. Mas nós, seres humanos, não conseguimos, né? Ele diz que você pode repetir a experiência com burros, grilos ou peixinhos dourados e obterá o mesmo resultado. Apesar dos homens que não acreditam em Deus fiquem confusos, irmãos, nós sabemos claramente por que existem tantas línguas, não é verdade? Porque Deus confundiu as línguas. Em Gênesis 11, claramente vemos os homens indo contra as ordens divinas. Vamos ler Gênesis 11, versículo 4. Disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Que claramente contradiz as ordens em Gênesis. Veja Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vale também a pena comentar que nesta condição o homem, ao receber esta bênção, não tinha pecados, irmãos. E o desejo primário de Deus que todo homem vivesse debaixo da graça,
ou de seu favor e na companhia de Deus. Em Gênesis 8, versículo 15, também vemos Deus dar novamente a ordem, mas agora estando toda a terra, a humanidade, debaixo de uma maldição de morte. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que roja sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Aqui, irmãos, nós vemos a desobediência e o porquê da ação do Criador, que é o único que pode alterar o curso da história para que tudo seja como ele determinou. Vemos então que o homem tinha apenas uma língua. No capítulo 10 vemos 70 famílias, irmãos. A afirmação que dessas 70 famílias se encheu toda a terra. Gênesis 10, 32, que lemos há bocado. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo a sua geração, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gostaria de frisar, irmãos, que dessas 7.117 línguas, em março de 2023, foi quando saiu esse total, né? Línguas, através das pesquisas, já foram reduzidas para menos de 100 línguas originais. Quer dizer, o que eles começaram a fazer? Bom, eles pegaram essas 7.117 línguas. Eu acho que quando eles começaram a pesquisa era 6.000 e poucas, era menos de 7.000, mas as línguas elas vão aparecendo cada vez mais, né? Porque o povo ele continua se dividindo, continua se multiplicando e enchendo a terra, então é natural que novas línguas vão aparecendo, né? E eles começaram a fazer um estudo, irmão, e aí eles começaram a estudar e conseguiram reduzir dessas 7.000 línguas, já está menos de 100 línguas originais, entendeu? Então o que eles estão provando? Eles estão provando, irmão, que toda a humanidade, eles vieram de um ponto, e isso aqui não está envolvendo o DNA, não está envolvendo nada, irmãos, só está envolvendo a linguagem. Eles estão tirando, porque isso é uma prova histórica, irmãos, uma prova histórica, é um fato que não pode ser negado, que havia uma linguagem mãe em que todo mundo falava a mesma língua, provando mais uma vez que a Bíblia está correta em tudo aquilo que ela afirma, em tudo que ela ensina. É claro, irmão, que entendemos que a distância e o isolamento, claro, né, como eu expliquei, contribui para a formação de novas línguas, mas é exatamente o fato que podemos ver que o estudo científico sempre irá comprovar aquilo que a Bíblia ensina e afirma, irmãos. Irmãos, não muito longe da minha casa, tem um serviço de ferry, né? É um barco que atravessa o rio Thames. E um dia eu estava com a minha motocicleta, né? Atravessando o Thames, nesse serviço de ferry. E eu estava olhando para um dia de verão, aqui na Inglaterra, bem como os dias de hoje, né? Tá bem calor, 23 graus para nós aqui é uma maravilha. E eu estava atravessando o rio e eu estava notando, irmão, eu estava vendo um pato bravo vindo lá em cima voando, sabe, irmão? Bem alto mesmo, ele estava bem alto. De repente, irmão, ele dá um mergulho, sabe, bem violento. E ele pega e fica voando bem pertinho da água, assim, sabe? E aquilo, naquela hora, tocou minha curiosidade. Eu falei, mas que comportamento maluco esse, né, meu? Imagina a energia que aquele pato teve para chegar lá em cima. Para que ele foi, né, perder toda aquela altitude dele, descer e voar 10 centímetros da água, 15 centímetros da água, tão pertinho? E aí, irmão, naquela hora, no meu coração, eu pensei assim. Falei, bem, conhecendo o meu pai, falando de Deus, claro, né? Conhecendo o meu pai, conhecendo Deus, Deus quando dá um tiro, né? Ele normalmente, com uma pedra, ele derruba dois, né? Ele resolve dois problemas. Com certeza, o animal deve ter alguma vantagem, ele deve ser mais econômico voar, né? Por que o Senhor
colocaria isso no animal de voar assim tão pertinho à toa. Deus não faz nada à toa, né, irmão? E eu achei que aquilo fosse a razão pela qual Deus tivesse feito aquilo, era para que o animal salvasse energia de alguma forma, né? E, irmãos, o incrível é que, se os irmãos repararem no meu pensamento, a primeira coisa que veio foi essa. Foi que Deus tem uma razão para tudo aquilo que Ele faz. Tudo aquilo que Ele faz é perfeito, irmão. É maravilhoso, sabe, irmão? Essa deve ser a mente que nós devemos andar na nossa vida. Com temor de Deus. Irmão, e aí a curiosidade me veio assim de repente por aquilo. Eu falei, será mesmo que eu estou falando alguma coisa com coisa? Aí eu peguei no meu telefone, né? Internet, deixa eu ver. Aí procurei lá. Por que que as aves voam perto das águas? Blá blá blá. Aí de repente aparece assim uma notícia, né? Fresquinha na altura. Uma notícia não muito antiga. E fala assim: depois de 60 anos de pesquisas, os cientistas finalmente chegaram à conclusão que a razão pela qual as aves voam perto das águas é porque elas salvam energia. Então, aquilo eles explicaram que forma dois vórtices nas pontas das asas das aves, ok? Esses vórtices, na verdade, elas causam elas criam uma pressão debaixo da ave, com que faz com que ela não tenha que bater as asas tantas vezes, fazendo com que o seu voo seja muito mais econômico. Aí o que, apesar de eu não saber se realmente eu não tive detalhes de quanto tempo que eles realmente demoraram, lá na pesquisa que eu li eles disseram 60 anos, mas o que é magnífico, irmãos, é que aquilo que eles demoraram 60 anos para pesquisar, se você temer a Deus, demora 60 segundos. Os irmãos entendem? Olha só esse verso aqui, irmão. No Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Olha, irmão, obedecer a Deus dá para nós um bom entendimento. Não interessa se você é universitário, cientista, estudioso. Irmãos, olha que coisa linda. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, irmãos. Então, irmão, não interessa qual que é o lugar social que você ocupa, se você é estudado ou não, mas você vai ter um bom entendimento, porque você tem o temor de Deus. Significa o quê, irmão? Que o Espírito Santo vai estar sobre ti, te iluminando, mostrando para você, irmão, aquilo que você precisa saber. E olha só como é que termina o universo. O seu louvor permanece para sempre. Isso aqui é um sinal de um salvo, irmão. O louvor do salvo permanece para sempre, irmão. Nós vamos poder ficar louvando a Deus para toda a eternidade. E os irmãos querem ver mais? Vejam Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, irmão. Olha só. É o princípio da ciência, o conhecimento, irmão. A capacidade de ver como as coisas verdadeiramente funcionam, considerando o Senhor em todas as coisas. Quando a gente considera a Deus primeiro, irmão, na nossa vida, naquilo que nós fazemos, é o que a Bíblia nos ensina. Vamos fazer qualquer coisa, irmão, vamos considerar o Senhor primeiro. Irmão, é o que a Bíblia ensina. Quando nós fazemos coisas sem considerar a Deus, irmão, normalmente nós estamos andando no caminho dos tolos, né? O caminho da loucura, irmão. Olha o que fala depois. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, irmão. Também aqui estamos falando, ele falando de sabedoria e instrução, mas podemos elevar isso aqui, irmãos, que quando uma pessoa deixa de temer a Deus, ele está desprezando a sabedoria, irmão.
Porque Deus, irmão, quer sabedoria, quer alguém que tem mais sabedoria que o próprio Deus, certo? Para colocar ciência no homem, para colocar entendimento na gente através do seu Espírito Santo, ok? E a instrução, porque ele não tem temor de Deus, irmão, e ele não vai ouvir aquilo que Deus tem, ele não vai querer saber o que Deus está falando para ele. Então ele vai desprezar a sabedoria e a instrução de Deus, irmãos. Então, irmãos, vamos pegar esse pequeno versículo de hoje. Deus tinha mandado os homens irem e encherem a terra. E de repente eles já queriam ir contra Deus. Não, vamos construir uma torre aqui, entendeu? Vamos fazer um nome para nós mesmos, que é para nós não sermos espalhados pela terra. Não foi o que Deus mandou eles fazerem, não é verdade? E aí o que é que o Senhor fez? Foi lá e colocou uma linguagem diferente e foi cada um pro seu lado, porque pararam de se entender, não é verdade? E a vontade de Deus voltou a ir para o lugar. Então, irmãos, sabe, quando perdemos o temor do Senhor, ou aqueles homens que não têm temor do Senhor, pode ser, irmão, como naquela pequena historinha do pato que eu contei para vocês, que depois de muitos anos de investigação, eles cheguem lá. Hoje em dia, o que é que está acontecendo? Muitos estudiosos, irmãos, que primariamente não criam em Deus, passaram a sua vida inteira estudando, irmãos, e dizendo que Deus não existia, para depois, um dia, no seu próprio estudo da natureza, criada por Deus, olhar e finalmente dizer: não, isso só pode ser se existir um Criador. Irmãos, para que muitos vão perder tempo, irmão? Não perca tempo. Simplesmente, ouvinte da palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. Aproveite, ganhe os teus dias com o Senhor. Você vai ver que alegria que vai ser a sua vida. Júbilo. Mas não só por causa do júbilo, mas porque vamos estar na presença daquele que é o que dá a razão para aquilo que é perfeito. Estamos falando de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, teu Santo Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.